Na verdade, eu só abri um folheto ali das joias, né? E eu olhei aqui, gente, aquele panfleto das joias. Eu dei risada e falei, de duas uma. Ou esse negócio é mentira, ou é tão difícil que ninguém ganha. Duvidou, né? Por ironia do destino, adivinha onde que veio parar o anel do primeiro... A primeira joia do panfleto. Essa aqui, ó, que tá aqui com vocês. Aham. Que da hora. Foi essa aqui. Então, eu até falo bastante isso pra minha equipe, né? Que duvidar é normal. Eu também duvidei. Falei, só esteja disposta a fazer o que tem que ser feito. Que aí você vai se surpreender, né? É que não cai do céu, né? A gente tem que ir atrás, né? Nada, né? Só bênçãos. Bênçãos de Deus. Mas cai essa do foi céu. sua primeira conquista, foi o anel e depois a viagem? Não. Minha primeira... Quando eu fui pro seminário, né? Que é a festa da empresa, né? Aí lá eu fui coroada número 1 do Brasil. E aí eu ganhei as joias. Mas isso com quanto tempo já? Eu entrei em fevereiro. Comecei a iniciar, acho que foi em março. Não, em fevereiro eu iniciei uma pessoa, mas que não deu certo. Minha melhor amiga também. Eu busquei muito as minhas melhores amigas de infância, mas acabou não rolando, não deu certo. Aí que tá. Eu não desisti. Porque todo mundo quer... Não dá certo na primeira... Não dá certo na primeira Fica com medo, venda, desiste. Não dá certo na primeira pessoa que você fala, desiste. Então, algo que foi muito forte em mim, eu sou uma pessoa persistente. Então, eu sempre ia pra próxima. Né? Vamos ver se vai dar certo. Acho que a equipe é igual venda, né? Sempre vai dar certo na primeira. Nem sempre. Gente, na verdade, na vida, né? Mas, gente, assim, na verdade, o primeiro reconhecimento não foi esse, acabou sendo o carro, né? Porque eu me formei diretora em 1 mês e 15 dias. Aí eu tive que esperar 1 mês acabar pra girar no sistema, que eu tinha me tornado uma diretora. E por causa das viagens, tá? Porque ela falou que se eu me tornasse diretora até tal dia, eu ganhava uma viagem pra Bahia. E eu nunca tinha andado de avião. Vila Galé foi meu primeiro resort. Puta, que legal. Mas isso a gente tava falando, era em fevereiro, quando você começou, iniciou em março. Aí o seu primeiro prêmio veio depois de quanto tempo de trabalho? No final do ano foi o... Já no primeiro ano. Na verdade, eu fechei a viagem, eu fechei meu diretorado em agosto. Acho que foi outubro ou novembro, gente, já faz muito tempo. Faz 14 anos, né? É difícil lembrar. Então, mas assim, eu entrei em fevereiro, acho que eu me tornei diretora. Eu levei um tempo pra entrar em qualificação, mas eu fiz a minha qualificação em tempo recorde. Me formei. Aí, depois de 3 meses, eu conquistei meu primeiro carro. Entendi. Né? Na verdade, eu fui pro Vila Galé primeiro e meu marido... Entre detalhe, vamos falar de maridos, né? Resumindo, tudo isso ela já estava casada. Né? Isso. E aí que foi o X da questão. Então, imagina, eu chegava em casa, 7 e pouco. Comecei a chegar às 10. Entendi. Mas Tem feliz. sábado e domingo também, né? Porque sorriso aqui, arrumada. Ele, o que tá acontecendo? Foi totalmente maquiada todos os dias. Tá feliz. Tá trabalhando mais e tá feliz? Como assim? Tô entendendo. Ele foi super contra a Mary Kay no começo. Ele falou assim, você não quer mais dar aula? Vem ser minha secretária, vem trabalhar comigo, né? Porque ele tem empresas, então vem trabalhar comigo, né? Enfim, resumidamente, eu fiquei travada por um tempo, né? E ele não foi na entrega do meu primeiro carro. Poxa. Foi aonde? Foi aqui em Dracena, na Aqui mesmo? Ah, tá. Foi na Proeste. E aí, o que aconteceu? Ele me ligou e falou, pode ir embora pra casa, tá todo mundo olhando esse carro rosa. Ai, Jesus! Né? Esse carro rosa não, tá olhando você. Porque foi o primeiro aqui, né? Chama muito foi o primeiro. Atenção. Então, assim, ele foi contra e ele não acreditava no negócio. Então, ele falava, gente, mas ganhou a viagem, tá? Entendi. Ele era totalmente contra, né? Ele só começou a escutar um pouquinho depois que a minha diretora veio pra cá. Que ela veio de carro cor-de-rosa, explicou o negócio pra ele, né? Aí ele já começou a dar um pouquinho mais de atenção. E aí, mas na entrega do meu carro, ele ficou muito bravo e ele não foi. Né? E aí depois ele falou, pode ir embora pra casa. Tá todo mundo olhando, você pode. E eu falo que a mulher sábia edifica a casa, a tola põe tudo a perder, né? Aí eu fui pra casa, eu vou ser obediente, cheguei em casa, falei, olha, entra aqui. E aí fomos dar um passeio na rua. E aí ele começou a observar que as pessoas não estavam olhando pra mim, estavam olhando pro carro. Você não vê um carro rosa todo dia, né? Então vemos. Justamente. Ficou de boa, já começou mais a apoiar, mas ele apoiou mais ainda depois das viagens internacionais, né? Porque... Ele começou a viajar, né? Porque as viagens internacionais é com o marido, né? Porque no resort foi só você.
Só que eu tive que pagar a parte dele. Ah, entendi. No sentido assim, era só pra mim. Sim, Não sim, podia sim. nem levar o marido. Aham. Mas aí, eu nem falei nada pra empresa. Eu levei, Aham. paguei a parte dele E foi. e levei, né? E fomos. Eu tive que vender dobrado, tá, gente? Ah, Eu tinha que levar o marido, senão eu não ia. Então eu falei, entendi. então eu vou levá-lo. E lá ele já começou também a observar que eram mulheres sérias, eram mais de 400 mulheres naquele resort, no Vila Galé. Se não fosse uma coisa séria, não ia reunir tanta gente, né? E ele começou a ver que era sério, que tinha ex-advogados. Mas eu acho que ela levou ele já com o intuito de tipo assim, olha, meu negócio é sério, hein? Você começar a viajar comigo aí. E aí ele começou a ver mulheres que eram advogadas, fisioterapeutas, de todas as Muitas profissões. profissões. Muitas profissões. E aí ele começou a falar, pera um pouquinho, então isso aí não é brincadeira, não. E ele começou a me apoiar mais, mas principalmente depois da primeira conquista, né? Que eu ganhei Madrid e Lisboa, Que logo em seguida veio. logo em seguida. Então, tudo foi muito rápido. No mesmo ano? Foi assim, no mesmo ano, era Praga e Budapeste, alguma coisa assim, não lembro. Eu Uhum. não Sim. consegui fechar, porque eu me formei em agosto, então eu não tive como diretora um ano pra trabalhar. Eu Ah, tive tá. apenas 4, 6, nem 4, 4 Sim. meses, né? É por Meio 4 ano. meses. E aí, no outro ano, divulgou no seminário que eu fui rainha, tudo, divulgou que seria Madrid e Lisboa. Na hora que divulgou, imagina, eu era professora de espanhol. Na hora que falou Madrid, eu caí mesmo. Sabe quando você cai na cadeira? Eu caí, assim, deu uma moleza, eu caí, eu falei, não acredito. Pra mim era como se Deus estivesse colocando aquela viagem, vai lá, Pra filha. você. Porque eu já conhecia Madrid inteirinha, dos livros. Uhum. Eu sabia de todas as ruas, nome de rua, a viagem dos sonhos. minha viagem dos sonhos. Então, aquilo me motivou muito. Motivou muito. E aí, eu fechei as duas. Não fechei só uma, porque eu fiz a média, dividi, né? Uhum. Sempre explico que a gente não consegue comer um elefante de uma vez. Né? É muito Aos grande. poucos. Mas, né? A gente precisa mudar o termo, né? Vamos usar, ao invés de elefante, É. vamos usar outro termo. Mas a gente divide em pequenos. Tudo que a gente quer, a meta é grande. Mas se a gente dividir em pequenos pedaços, é possível cumpri-la. E aí eu fiz as continhas, coloquei umas fotos, umas imagens, porque a nossa mente, ela trabalha muito com isso, né? Então, quando a gente tem um sonho, eu faço isso até hoje. Tem que ficar olhando pra ele, né? Eu tenho Almejando um aí. quadro de metas na minha casa. Tudo que eu quero pra esse ano, tá ali as imagens. Porque quando eu estiver passando por uma situação difícil, minha mente, a mente, ela não consegue ler. Porque tem gente que fala, eu vou escrever. Não. Quando você tá passando por um problema, quando você tá estressado, quando você tá decepcionado, a sua mente não lê. Mas ela lê imagens. Então, o poder da imagem num cartaz de meta é muito grande. Eu fiz isso, coloquei lá a imagem de Madrid e Lisboa e defini que eu ia. E foi. Decidi e fui. E fui. Começa a visualizar, né? Você começa a pensar muito naquilo, né? E como foi chegar no país dos sonhos? Nossa, Madrid eu já tava mais tranquila, né? A Mary Kay, todas essas viagens internacionais têm muitos passeios diferentes, né? Então, por exemplo, em Portugal, eles alugaram um carro de época, um Rolls Royce, para cada casal. Eles nos hospedaram no Sheraton Cara, e levou cada casal desses carros antigos do hotel até um palácio, onde foi feito um jantar especial. Olha como chama atenção. Imagina, trata como escadaria rainha, toda literalmente. de vela, pétalas. Então, assim, você se apaixona mesmo. Já é um trabalho que tem um propósito. Então, já mexe muito com a gente, que é levantar a autoestima de outras mulheres, é você poder ajudar outras mulheres a se verem, né? Quantas demonstrações de produto a gente coloca lá, a pessoa se olha e fala, nossa, faz tanto tempo que eu não olho no espelho. Né? Quantas Muda a vida da pessoa mesmo. Né? param até. É. Né? Então, eu falo que é muito gratificante. Né? Até quando eu comecei a trabalhar, eu falava que era minha terapia. Por mais que eu ia até mais tarde, depois ia fazer Mary Kay, mas era minha terapia. Era um momento que eu ria, que eu falava de coisas boas. Faz o que legais, gosta, é mais tranquilo, né? mais descontraído, né? E aí, essas viagens, assim, uniu, né? O que eu tinha gostado de fazer com o que eu teria de benefício também. Então, além dos ganhos, eu ia ter todo ano uma viagem para conquistar, né? Então, sempre meu foco foi esse. Então, eu conquistei Lisboa. E aí, olha só, né? Nunca tinha viajado de avião, nunca tinha ido para fora do país, então vai fazer passaporte, tudo, e dá aquela... Dá um Aquele medinho. medinho. No segundo dia, o que acontece? Passei mal. Da viagem? Lá em Lisboa. Ah. Aí a Mary Kay chamou
médicos para me atender, né? Imagina, né? Causando em Lisboa. A rainha, causando. Parou tudo. Acho que muita emoção, Sim. muita adrenalina, né? E aí no outro dia eu falei, então não vamos pro passeio, vamos descansar um pouquinho, porque eu tinha passado mal. Adivinha qual era o passeio? Passeio de helicóptero por toda a costa de Lisboa. Cascais, Estoril, tudo. Você não foi? Não. Amiga, ia mesmo morrendo. Mas eu não sabia. Os passeios são surpresa. Ninguém sabe do entendi. cronograma. Entendi. Você não sabia qual que era o passeio. Na hora que minhas amigas chegaram, na noite, aí à noite eu participei de todo o cronograma. Na hora que elas chegaram com as fotos. Ai, gente. Tinha que ter ido passando mal. Passando gente. mal. Tinha que ter ido. Vomitando na galera lá embaixo. Tô nem aí. Eu pedi pra uma amiga, porque eu tenho foto de tudo, né? Sim. Todas essas viagens, eu fiz álbuns, porque até mesmo eu trabalhei muito assim. Porque depois meu trabalho foi desenvolver pessoas, ajudar aquelas mulheres a chegarem onde eu cheguei. Uhum. Então eu inspirava muito, eu levava esses álbuns, né? Era saco de álbum. Eu ia pra uma cidade, eu levava todos os meus álbuns de fotografia. Pra mostrar que era real, né? Sim, porque naquela época não tinha Falar- rede social. isso que eu ia Falar falar, era fácil, né? fácil. E aí eu levava, eu sempre, um dia eu tipo, amiga, manda essa foto do helicóptero. Eu vou explicar que eu não fui, mas eu vou mostrar o que a Mary É possível. Mas que a Mercade dá todo o suporte se passa mal. passava isso, tinha que ter tirado foto. Foto do helicóptero e a outra na maca, assim, ó. Nossa, gente. Mas assim, e isso foi muito gratificante, porque hoje, né, são mais de 17 viagens que eu conquistei, mas não foi sozinha, né? Hoje eu tenho muitas meninas da minha equipe que conquistaram muitas viagens, né? A Aline mesmo, que já esteve aqui, Sim. inúmeras viagens internacionais, Estela. E ela tá aqui, Aline, viu? Tá, É. manda um oi aí pra essa maravilhosa. Consegue mudar a vida das mulheres de duas maneiras, né? Tanto pela autoestima, quanto realmente pela parte financeira mesmo. De poder dar uma liberdade. Hoje eu tenho diretoras que é o esteio da casa, né? Que o marido trabalha junto, ajudando no negócio, porque é um negócio altamente rentável.